Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís de França, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 449 da biografia de Santo Agostinho, escrita por Frei Agostino Trapé. Capítulo 37. Entre aspas, e ainda nos elevávamos interiormente. Após a experiência mística de Ostia e a morte da mãe, traçou em Roma o programa completo das elevações interiores. Talvez a estes fatos esteja ligada a composição do diálogo sobre a grandeza da alma, onde se discute as diversas atividades do espírito que vão da animação do corpo à contemplação da verdade. O tema da contemplação, já tão caro e por tantas razões, a Agostinho, com a experiência vivida, tinha conquistado mais credibilidade, mais importância, mais atratividade. O diligente e sutil tratamento dessa questão coloca em relevo sua altura e preciosidade. As atividades próprias da alma são 7. A alma vivifica o corpo. Sente por meio dos sentidos. Raciocina e alcança a ciência e a arte. Combate contra os vícios. Consolida-se no bem. Entra na luz. Permanece no reino da luz. Dessas atividades, as 3 primeiras pertencem ao homem natural. As 3 primeiras são a vivificação do corpo, o sentimento por meio dos sentidos e o raciocínio, né? O intelecto. Né? Dessas atividades, então, essas 3 pertencem ao homem natural e são comuns a todos, bons e maus. Com a 4ª começa o caminho da virtude. A 4ª é combate contra os vícios, né? Que termina no cume da perfeição, ou permanecer na luz. Né? A primeira dessas últimas 4 é a virtus, ou combate, isto é, o exercício da temperança e da justiça. Virtus em latim é força, né? Tem a ver com força. Essas virtudes são particularmente necessárias para livrar-se das atrações. Então, temperança e justiça, né? Essas virtudes são particularmente necessárias para livrar-se das atrações dos vícios e orientar-se decisivamente rumo ao bem. Essa primeira atividade moral implica, então, abre aspas, um esforço, uma luta forte e dolorosa contra os incômodos e as seduções do mundo. Fecha aspas. A atividade seguinte é chamada tranquilitas. Consolidação no bem, né? Pelos efeitos que produz. Tranquilitas. Que são os de consolidar o ânimo na virtude, tornando-o forte e seguro contra o temor de perder os bens que naturalmente ama. Esses bens são os prazeres, as honras, a liberdade, a amizade, a vida.
Então, você, nesse estado, né, de tranquilitas, o homem perde o temor de perder os bens que naturalmente ama. Quais são esses bens? Os prazeres, as honras, a liberdade, a amizade, a vida. Abre aspas. Nesse grau, o espírito alcança plenamente a consciência de seu valor. Alcançado este, dirige-se, digamos, com imensa confiança rumo a Deus. Isto é, rumo à contemplação da virtude, que é aquele prêmio altíssimo e secretíssimo pelo qual trabalhou tanto. Entre aspas, né? São palavras de Santo Agostinho. Neste grau, o espírito alcança plenamente a consciência de seu valor. Alcançado esse, dirige, digamos, com imensa confiança rumo a Deus, isto é, rumo à contemplação da virtude, que é aquele prêmio altíssimo e secretíssimo pelo qual trabalhou tanto. Com isso, o espírito passa da segunda à terceira etapa, que é aquela precisamente na qual, abre aspas, dirige o olhar, tornado já sereno e direito e direto, aqui tem um errinho, e direto ao objeto de contemplação, fecha aspas. Ou seja, abre aspas, as coisas que são de modo verdadeiro e sumo, fecha aspas. É o ingresso na luz. Mas ninguém pode entrar na luz sem que seu olhar interior seja purificado e longamente exercitado. Abre aspas. Aqueles que pretendem fazê-lo, antes de serem purificados e curados, veem-se ofuscados e rechaçados pela luz da verdade e são induzidos a pensar que nessa não há nada de bem, antes que haja muito mal. Negar-lhe-iam até mesmo o nome de verdade, e com certo tipo de libido e de miserável volúpia, refugiar-se-iam nas próprias trevas, as únicas que por causa de sua enfermidade são capazes de suportar. Depois desse grau, há outro, o último, que mais do que degrau, deve chamar-se morada. Abre aspas. Como direi, exclama sobre esse ponto o interlocutor principal do diálogo. Como direi, as alegrias, o gozo sumo e verdadeiro bem, o gozo do sumo e verdadeiro bem, o sopro de serenidade e de eternidade dessa morada? Disseram isso na medida em que julgaram dever dizê-lo alguns homens incomparavelmente grandes, os quais acreditamos que as viram e veem-nas. Fecha aspas. Entre estes homens, ninguém hesitará em colocar o próprio Agostinho, e não certamente entre os últimos. De fato, disso falou muito e com extraordinária riqueza. E disso falou porque as viu. Nosso santo, né, está meditando sobre a contemplação, né? Isso aqui é propriamente e diretamente, né, assunto da mística, né, da teologia mística, né, certo?
muitos autores, santos, doutores da igreja, escreveram sobre essas fases da vida espiritual, né? A teologia mística trata especificamente disso, né? Então, nós veremos isso no Padre Tanqueray, né? No Compêndio de Teologia Mística, né? Que ele escreveu. Nós vemos isso num livrinho que o Padre Faber escreveu, chamado, como chama o livrinho? Sobre vida espiritual. Progressos na vida espiritual. Não é isso, Ana Paula? É o progresso na vida espiritual. Pois é. Porque era um grande teólogo místico, né? E nós vimos a altura desse homem, né? Porque lemos recentemente um livro dele sobre as dores de Maria, né? Sobre isso escreveu Santa Teresa de Ávila, né, cuja biografia nós vamos ler em seguida. Depois eu falo mais sobre isso. Sobre isso escreveu São João da Cruz. Sobre isso escreveu Santa Catarina de Sena, a grande dominicana, no Diálogo. Na verdade, ela apenas nos legou a revelação que ela teve de Deus Pai, né? Quem mais? Bom, vocês têm uma ideia aí, muita gente que escreveu sobre isso, né? E aqui o nosso grande doutor da igreja, né? E ele coloca aqui cada um desses que escreveram dividiram esse progresso, né, em fases, né? Certamente cada um desses teólogos místicos, mesmo que eles não descrevessem, eles passaram, né, por essas fases, né? Ninguém consegue escrever sobre isso sem ter a experiência pessoal direta sobre essas fases da vida espiritual, né? Cada um se expressou de forma diferente, né? Nós temos aqui a descrição de Santo Agostinho em fases. Ele dá nome para as fases. Lá em Santa Teresa nós temos lá as moradas, né? Em Santa Catarina de Sena nós temos lá os graus da vida espiritual, em que o Deus Pai fala para ela que o seu filho é a ponte, é o caminho, não é, para chegar nesse caminho. Então tem os graus. Bom, cada um se expressa então da forma que ele consegue sobre essa experiência, né? São Paulo não fala exatamente, ele não tem uma doutrina sobre isso exatamente, né? Mas ele nos dá uma informação, né, de que ele subiu, né, ao terceiro céu, né, que é o último estágio, né? A expressão terceiro céu é dele, né? Tem a ver com a concepção dos céus, né, da antiguidade, do medieval. Mas é uma expressão que ele usou para enfim,
para descrever isso, né? E ele diz que não tem palavras para descrever, enfim, o que ele viu, né? Ele fala em terceira pessoa, né? São Paulo. Conheço uma pessoa que... Tal. E aqui nós temos o nosso doutor, né? Descrevendo, né? E descrevendo, inclusive, a via ascética, né? A via da ascese, da purificação. Para que a pessoa chegue a esse nível, né? Então, inclusive, ele diz que quem não faz essa ascese antes de chegar a esse grau de visão é rechaçado, né, pela luz, né? A luz faz mal a ele, ao invés de bem, né? Essa luz espiritual, né? Então, continuando aqui, o nosso autor, né? Então, ele não duvida que Santo Agostinho passou por essas fases, né? Obviamente ninguém duvida, porque para descrever essas fases, assim, quem também, só para complementar, quem também descreveu essas vias, né? Foi o grande tomista do século XX, né? O Garrigou Lagrange, ele tem uma obra sobre isso, né? Devido a esta riqueza, não é fácil resumir a doutrina agostiniana da contemplação. Nessa, encontramos minuciosamente descrita a ascese, longa e trabalhosa, rumo à meta. Sua obtenção rápida e fulgurante. O retorno, cheio de nostalgia e lamentação à vida comum. Os frutos preciosos e duradouros da contemplação. Quem vai ao terceiro céu, expressão paulina, né? Certamente não fica feliz em descer aqui para a terra, né? Então, nostalgia e lamentação, né? A vida natural nossa na terra se torna para esses homens uma cruz, né? A ascensão exige esforço ascético, recolhimento, silêncio. O caminho é traçado não só, como se viu, através das diversas atividades da alma, mas também através das beatitudes evangélicas e dos dons do Espírito Santo. As beatitudes vão indicando precisamente um caminho ascendente, da pobreza em espírito, que para Agostinho quer dizer humildade, à paz, que implica ordem e conciliação de todo homem consigo mesmo e com Deus. Os dons do Espírito Santo, que sustentam esse caminho, vão também esses, os dons, né, do temor de Deus, que é o início da sabedoria. Isso está no livro da sabedoria. O temor de Deus, que é o início da sabedoria. A própria sabedoria, que coincide com a contemplação e possui suas prerrogativas. Abre aspas. Enfim, o sétimo grau é a sabedoria. Isto é, a contemplação da verdade que pacifica todo homem e alcança a semelhança com Deus. Essa, por isso, é a conclusão. Ele vai citar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sermão da Montanha, né? Fecha aspas para Santo Agostinho. Contemplação quer dizer, abre aspas, conhecimento e deleite do ser eterno e imutável Deus. Fecha aspas. Conhecimento experimental, portanto, isto é, um conhecimento amoroso,
embora na obscuridade, cheio de luz. É abre aspas, conhecer as coisas divinas, fecha aspas, e entre aspas, tocá-las. Entre aspas, alcançá-las. Entre aspas, recolher nelas as próprias faculdades e todo o próprio ser. É o contato do ser contingente com o ser necessário, né? Abre aspas, o que fazíamos quando nos esforçávamos para ser sábios, se não recolher, por assim dizer, com a maior rapidez possível, toda a nossa alma naquilo que tocamos com a mente e colocá-la ali e fixá-la estavelmente, de maneira que não gozasse mais de seu bem privado com o qual se prendeu às coisas transitórias, mas despojada de todos os afetos temporais e espaciais, apegasse-se ao ser que é uno e é sempre o mesmo. Fecha aspas. Esse despegar-se, né? Desprender-se das coisas transitórias, dos afetos temporais e espaciais, é o efeito da ascese, né? É exatamente isso, né? Se a ascensão rumo à contemplação é longa e trabalhosa, a união mística, que não constitui o término, é fulgurante e momentânea. Abre aspas. E chegou a mente ao próprio ser em um ímpeto de trepidante visão. Colhemo-la um pouco com todo o ímpeto do coração e suspiramos. Alegramos por uma inefável doçura interior, podemos descobrir com o olho da mente algo de imutável, ainda que por um momento, só de relance. Uma visão que não pode ser suportada longamente, fecha aspas. Não pode ser suportada longamente porque o corpo humano, a nossa natureza humana não suporta isso longamente, né? Os santos que têm essas visões místicas, muitos deles, né, por causa da frequência delas, têm uma vida até curta, né? Por causa disso, né? São Francisco Xavier reclamava com Deus, né, que ele já não aguentava mais tanta doçura da parte dele, né? Há um cansaço do corpo, né? Um esgotamento do corpo com essas experiências místicas, né? Por isso elas são rápidas, né? Então fecha aspas aqui para Santo Agostinho. Depois dessa rápida intuição que faz degustar por um instante algo que não é desta vida, ao retorno às ocupações de cada dia, com uma descida, uma recaída entre as coisas que não se amam mais e que se suportam em vista daquele bem. Então, nesse momento o místico muda toda a visão da sua própria vida, né? Agora, as palavras de Santo Agostinho em Confissões, né? São dois trechos que eu vou ler juntos, mas são de partes diferentes das
Confissões, né? Não fui capaz de fixar aí o olhar. Quando, despontada minha fraqueza, voltei aos objetos costumeiros, não trazia comigo mais que uma recordação amorosa e o pesar, por assim dizer, dos perfumes de uma comida que não podia mais provar. E recaímos no barulho de nossas bocas, onde a palavra tem princípio e fim. Aqui ele está certamente narrando uma experiência pessoal, né, de contemplação mística. Continuando ainda, como por um contato espiritual, conseguiu aquela luz imutável, mas não pôde, por causa da debilidade do olhar, suportar o esplendor e recaiu, por assim dizer, em sua enfermidade e em sua fraqueza. Comparou-se a esta e percebeu que o olho da mente não estava ainda adequado para contemplar a luz da sabedoria. Aqui o autor cita como referência aqui de sabedoria, livro da sabedoria 52:16. Voltando aqui ao autor do livro. O bispo de Hipona não se expõe em seus livros, não só expõe em seus livros essa altíssima e não fácil doutrina, mas fala dela ao povo. Não, deixa eu terminar a minha leitura aqui. E depois nós vamos ver essa outra parte aqui. Eu estou na página 453, né? Que o capítulo não é pequeno, então vamos parar aqui nessa citação, né, de Santo Agostinho. Então, no diálogo, a grandeza da alma, né? Então Santo Agostinho explana numa discussão sobre a contemplação, então essa elevação da alma a Deus através da ascese, né? E nisso existe uma tradição dessa doutrina ininterrupta desde os monges do deserto, né, até até Padre Faber, digamos assim, um teólogo místico, né, até Columba Marmion, né, Dom Columba Marmion, enfim, passando por vários santos e doutores da igreja, né. Essa ascese, ou essa ascensão da alma a Deus, cuja base, né, é a oração mental da igreja, né, é um tesouro da igreja, né? Sim, esteve ausente das minhas citações, né? O nosso grande Santo Inácio de Loyola, né, que nos legou, né, a forma de meditar, né, prática mais conhecida talvez hoje. Conhecemos muito pouco disso, né? E o que eu queria dizer é o seguinte: hoje, modernamente, né, essa ascese, ela é desconhecida, mas é pior do que desconhecida. Ela foi substituída
né, por um arremedo de ascese de cunho oriental, né? Hoje, quando a gente menciona meditação, 99% das pessoas ligam com a meditação oriental, a meditação dos faquires, né? A meditação dos gurus, da meditação dos sábios do Tibete, enfim, né? Essa baboseira, não é? Que invadiu o Ocidente, não, para nossa surpresa zero, né? Nos anos 60. Né? E hoje nós estamos rodeados dessa técnica então nós temos meditações através dos yogis, né? Tem clínica de yoga aí para tudo quanto é lugar, todo mundo vai na clínica de yoga, etc, etc. A nossa sese, a doutrina católica, a riqueza, o tesouro da teologia mística é simplesmente desconhecido. Quando a gente fala teologia mística, os católicos sentem até um arrepio, assim, né? Fala assim, pô, o que é isso, né? Esse negócio deve ser muito elevado, né? A teologia mística é a parte mais prática da doutrina da igreja, mais prática, né? Ela tem muito mais a ver com o nosso dia a dia do que qualquer outra parte da teologia, né? Então, teologia mística é prática. Teologia mística são conselhos práticos, né? A ascese se faz com prática. A ascensão na vida espiritual se faz com prática, né? Pelo menos é o que está escrito nos livros. Tá certo? É a parte mais prática da teologia, né? As outras partes são muito mais complexas, né? Então, a riqueza da nossa doutrina está escondida, soterrada, né? E é bom ler, né, alguma coisa que nos lembre o que é a espiritualidade católica, né? E o que é a ascensão da alma a Deus, que é ensinada, que foi ensinada e que agora, enfim, tomara que seja ensinada em algum lugar, né? Pela igreja através dos tempos, né? De todos os tempos, desde o advento do nosso Salvador, né? Está registrado em livro, é parte da tradição da igreja, né? E é uma riqueza para nós acessarmos, né? Então termino aqui meus comentários. Pergunto se há comentários de vocês, observações. Podem. E aí, professor? Ô, Márcio. Tudo bom? Bom. Essa parte aí eu gosto bastante, porque enquanto o pessoal, né, enquanto o estudo tem da fé e da moral sobre o que fazer, você vê que a ascética e mística é como fazer, como implantar isso na prática, né? Por isso que é prática. Isso, não é uma coisa que demanda estudo demais, embora o estudo sobre isso ele nos indique em que estado nós estamos, em que estado nós devemos chegar e como sair do ponto A até o ponto B. O que a gente tem que fazer, né? Porque muitas vezes a ascese funciona para para o outro ele não tem tanto essa necessidade, vice-versa. Né? E não é uma coisa especulativa, né? Não. Não leva até as escadarias da igreja nem a padaria. Não é especulativo. Não. E é uma coisa que, embora tenha certos pontos comuns a todas as pessoas, ele é um trabalho muito, às vezes, até individualizado, né? É porque a gente está em pontos diferentes, né? Exato. Precisamos de coisas diferentes. A ascese é isso. Por favor, fala, continue, professor. Não, a ascese é isso, né? É um exercício que a igreja passa pra gente e pra gente descobrir onde que a gente tá, né? Exatamente. E o que tá faltando para poder sair de um ponto até o outro. Né?
É como se ele tivesse um mapa ali, né? Tem ali o destino, ali o princípio e o destino, e de repente a gente tem que parar para se localizar onde está no mapa, É, pegar o caminho, se perdeu no caminho, retorna ele, o que tem que fazer para retornar, né? Aquela César, aquela parte, muitos autores põem, né? A parte ativa por parte da pessoa, né? Que é a disciplina que ele tem que passar, e a mística, a parte que compete a Deus, dele conduzindo essa pessoa, né, pelos acontecimentos ou por alguns eurecas assim durante a meditação, para perceber para onde ele está indo, né? E isso demanda esforço, atenção, né? Que a vida moderna exclui ou destreina, né, a pessoa de fazer essas coisas. a própria educação nossa. Educação, criação, o estilo de vida, tudo é contrário, excesso de estímulo sensorial. Justamente essa parte, justamente ela pede de nós uma diminuição desses estímulos ou até anulação deles do máximo que puder, né? Pra gente justamente levar isso bem. Mas aí, outra coisa que eu queria ver com o senhor é o seguinte, o senhor como é que iniciou lá eu não estou lembrado se foi a leitura, acho que foi a leitura. Nesse livro do Doutrina Católica do São Roberto, eu inclusive classifiquei uns pedacinhos. Opa! Isso é bom, hein? Isso é bom. Da parte das bem-aventuranças e da parte também no verso, a parte dos dons do Espírito, né? E ele fala exatamente isso. Isso, esse livro. Eu copiei uma parte dele, plastifiquei de forma mais resumida, né? Claro, porque é mais um lembrete, né? E lá tem. Os dons começam pelo temor e chega à sabedoria, que é a ordenação de tudo o que a pessoa é e tem. Isso é da tradição católica, né? Esse caminho aí é da tradição católica. Exatamente. E o Santo Agostinho, ele põe ali, provavelmente São Roberto deve ter tirado dele, de outros autores também, essa doutrina, e resumiu de uma forma muito boa ali. Depois, se eu puder dar uma olhadinha nas bem-aventuranças e também Vou dar. Os dons do Espírito Santo, né? Começa pelo temor, né? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele principia, também tem isso na regra de São Bento, ele principia por ali o temor, ainda que seja o temor servil. Mas ele fala com o caminhar, né? Tem sempre o caminhar no meio. Com o caminhar, esse temor ele vai se tornar um amor. Então ele passa para temor filial, né? Casto, isso. O casto ou filial. Para piedade. Aí vai passando as fases, né? Até chegar à sabedoria. Que é o que a gente tem que alcançar justamente para poder viver como cristão realmente. Não é chegar lá, bater o ponto na missa e sair dali e continuar o mesmo de sempre, não. Ou seja, iter missa est, ou seja, vai e cumpre sua missão ali, você é enviado também a cumprir aquilo. A missa acabou, né? Isso. Iter missa est. Exatamente. E tem as bem-aventuranças também, dividido direitinho, mas eu acho que eu não passei esse classificado pro senhor, não, né? Meu caro, você esqueceu de mim. Ainda não? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou então providenciar depois. Mas é isso que eu tinha a dizer. Caso o senhor tenha alguma coisa interessante a nos contar sobre isso, por favor, professor. Obrigado. Tá aqui, os dons do Espírito Santo, 7 dons do Espírito Santo. Achei já aqui. Bom, não, infelizmente não tem nada interessante a contar para vocês, exceto que toda vez que eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, né? Toda vez que eu leio esses livros, esse tipo de livro, né? Por exemplo, eu vou pegar o Padre Faber aí, o Progresso na Vida Espiritual. Vou confessar para vocês uma coisa interessante que acontece comigo, porque o Padre Faber ele descreve, né, qual é aquele sujeito, né, já no início do livro, que começa a caminhar na vida espiritual. Ele faz várias alertas, né, de que a pessoa, que muitos poucos chegam no final desse caminho em vida. Muitos poucos conseguem atingir graus mais elevados, etc, etc, etc.
Mas aí ele descreve quem está iniciando a caminhada. E ele dá características gerais dessa pessoa, né? Dessa alma. Né? Que tipo de comportamento, muito geral, né? Claro. Que tipo de comportamento, que tipo de conceitos, que tipo de... Isso no primeiro degrau. E aí, quando eu falei assim, não, então vou me analisar aqui se eu sou essa pessoa do primeiro degrau, né? Mas nem no primeiro degrau eu tô, sabe? Então, assim, essas descrições dos santos, para nós, são extremamente depressivas, para mim, né? Porque você descobre assim, pô, você nem começou, né? Você nem começou a caminhar, né? É aquela pessoa que está lendo sobre isso, mas não começou o caminho. É como se você estiver lendo sobre alguma crônica de viagem, né, de alguém que subiu o Monte Everest, ou um monte mais, o Mont Blanc, né, lá um monte mais humilde, e você está lendo sobre isso, mas você não tem experiência nenhuma. Você não subiu, e você não está nem no sopé dessa montanha, né? Então, confesso que, para mim, é uma experiência triste, lamentável, sabe? E porque a gente sente que não está nem perto, né? Quer dizer, nós precisamos fazer ainda uma caminhada tão grande para chegar no primeiro. É a mesma coisa de ler as moradas de Santa Teresa, né? Enfim, de ler os 3 degraus que Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena. A nossa surpresa, o nosso estupor, é porque a gente não está nem no primeiro degrau, né? Nós temos que fazer esforço para chegar lá, né? Então era só isso que eu queria dizer, Márcio, sobre essa coisa da vida espiritual, né? Mas temos que tentar, né? Estamos aqui para isso e Deus pede assim, né? Algum outro comentário? Então eu vou incentivar o senhor, né? Isso, me incentiva, Márcio. Vamos subir a montanha. Vamos subir a montanha. Isso. Eu também não creio que eu esteja em algum patamar já, tipo, opa, apareceu um santinho por aqui. Não. Tinha até uma época que eu tava indo até bem, assim, depois apareceu um monte apareceu um monte de cruzinhos pelo caminho, assim, mais ou menos semelhante àquelas cruzes lá da época da rebeldia lá do Spartacus, né? Tu vai andando pela vida, cruz, um monte de gente crucificada no caminho, assim, bom. Então, eu acho que deu até uma recuada, inclusive. Mas aí é uma coisa que eu incentivo todo mundo, assim, pessoal. Igual para falar com o pessoal da catequese. Vamos estudar, sim. Vamos estudar para saber o que é feito e vamos meditar para poder saber o que disso aqui que nós temos que melhorar, o que nós temos que fazer para nós evoluir na nossa vida aqui, né? Mas eu sou o grande incentivador de todo mundo para fazer. Vai, não, exatamente. Precisa de muita força. Meia hora. Depois eu vou tirar para o senhor um classificado, que é um resumão do livro do Tratado de Oração e Meditação do São Pedro de Alcântara. Sim. Ele coloca lá, né, aqueles pontos que atrapalham a nossa vida, excesso de coisa, excesso de agitação. E ele fala que pra gente, por exemplo, acalmar a mente, pra gente poder fazer realmente uma boa meditação, é como afinar um violão antes do concerto, né? Então ele falou assim, não dá para tocar um instrumento mal afinado porque vai dar um som ruim. Então essa afinação é justamente essa forma de acalmar, assim, criar um ambiente adequado para a pessoa parar e meditar. Para ele não eram grandes problemas, né, porque ele tinha facilidade, mas ele sabia das dificuldades das pessoas. Ele foi diretor espiritual de muita gente, até tinha reis que queriam, né, que o senhor já deu uma palestra dessa para nós? Eu já dei sobre São Pedro de Alcântara, né?
Isso, lá no Monte Calvário. Padroeiro. E eu lembro. Padroeiro. Nossa. Padroeiro do Brasil. Né? Mas é isso, depois eu passo para o senhor esse classificador, Ótimo, depois ótimo. providenciar com a moça da classificação aqui. Não, mas por outro lado, para não terminar com um tom tão pessimista, os santos dizem que aqueles que estão preocupados em iniciar o caminho da vida espiritual já está nela. Então é só para... eles nos consolam nesse sentido, né? Sim, pelo menos entrou na trilha, né? De algum modo você deu o primeiro passo, né? Isso. E isso é de fato real, né? Assim, quem está preocupado com isso, quem está preocupado com a técnica, quem está preocupado com a ascese, mesmo que seja de forma muito atabalhoada, de alguma forma já está no caminho, né? Já conta com a simpatia de Deus, né? Exatamente, né? Isso. Então não desistamos. Não. Não só para o senhor, mas todos nós. Muito bem, Márcio. Muito bem. Força! Então, mais alguém deseja comentar nossa leitura? Então, nós estamos então na página 453, que voltaremos... Opa, Felipe! Grande Felipe! Agora ele tem voz até, o Felipe, agora. Aqui, é porque eu fico escutando vocês falando, não vou conseguir falar não, eu vou ficar quietinho aqui porque é muito bom o bate-papo, mas aí hoje eu vi o senhor falando sobre essa questão de que a gente já está no caminho, só da gente decidir. Eu lembro uma vez que o professor lá falou assim que quando você, a hipocrisia, por exemplo, quando você fala alguma coisa, você já está no caminho, porque você já está sabendo daquilo que você não está fazendo, mas você está falando, então já é um início. Eu não sei se eu fiz uma boa comparação. Não, é isso mesmo. A gente inicia no caminho, o primeiro passo da gente no caminho, dizem os santos, né? Ele é uma disposição que, como o próprio Márcio falou, né? Ele é uma disposição que Deus acolhe. E essa disposição tem que se transformar, aí sim, num esforço permanente, perseverante, com as técnicas que a teologia mística nos ensina, que a primeira delas é a meditação, é a oração mental da igreja, né? E enfim, no caminho da purificação, né? Para nós termos os olhos e o coração e o intelecto puro, né? Daí para frente, quer dizer, nós estamos, dizem os santos, à mercê da vontade de Deus. Deus dará a cada um segundo as suas, ao seu esforço, às suas disposições, à sua vocação aqui, ao que Ele quer que a gente faça, cada um de nós, diferentemente, né? Então, mas para a gente se colocar a essa disposição de Deus, nós temos que dar o primeiro passo e perseverar, né, no caminho. É isso mesmo. O que eu quero dizer é que os santos nos dizem sempre: não se decepcionem, não parem, não recuem, continuem, que se vocês já estão no caminho, né? Essa é a mensagem, digamos assim, desses santos que já atingiram esse caminho elevado, mas que olham para trás, né, e veem que tem muita gente atrás deles, e eles têm que ajudar, né, essas pessoas, como nós, né? Certo? Isso mesmo, Felipe. Muito bom. Então, nós estamos aqui então na página 453 e nós retornaremos a ela na segunda-feira, né? Na segunda-feira. E eu já vou divulgar nos nossos grupos a nossa próxima leitura para que vocês tenham tempo de adquirir o livro, né? Quem se interessar, né? Deus lhes pague a presença, a paciência, né? Os comentários.
Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia, um santo final de semana. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís de França, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.